Porto soubo manter os trazos que dende sempre marcaron a súa historia. Arquitectos, escritores e artistas dan vida a un casco histórico que é considerado patrimonio da humanidade. Sen dúbida, Porto é un dos polos culturais máis importantes da Eurorrexión. O Porto, também conhecido como Invicta desde que Dona Maria II lhe outorgou esse título, é uma das cidades mais antigas da Europa e considerada a segunda mais importante de Portugal. Ao longo da história, as imagens mais emblemáticas do Porto mostram a relação da cidade com o Douro, um rio sobre o qual se cruzam 7 pontes imponentes. É uma imagem que ao longo dos tempos tem servido de inspiração para muitos artistas. Eu diria que é uma cidade do norte. Embora Portugal seja um país do sul, é uma cidade claramente do norte. É uma cidade com caráter forte, com um potencial de afirmação em termos internacionais grande. Eu diria que as qualidades essenciais, aquelas que me atraem e que acho que são fundamentais para o desenvolvimento da cidade, é caráter, garra e vontade de vencer. O brasão do Porto define a cidade como leal, indomável e orgulhosa de si própria. Porto é uma cidade que tem algumas condições muito interessantes e uma história também muito peculiar. O Porto é uma cidade muito ciosa da sua independência e, ao mesmo tempo, é uma cidade com uma história muito liberal. É uma cidade onde o papel da burguesia foi sempre muito importante na definição de uma autonomia para essa mesma cidade. A zona histórica do Porto foi considerada Património da Humanidade em 1996. A decisão da Unesco baseou-se na reabilitação do panorama urbano e social, nas obras de assistência à população e no desenvolvimento de atividades culturais e desportivas. Mas estas não são características homogéneas em toda a cidade. O Porto mais antigo, não o Porto histórico, também existe esse, mas o Porto mais antigo, enfim, o Porto consolidado até ao meio do século passado, por exemplo, anos 40, 50, está demasiado abandonado, está demasiado deserto, e essa é a parte mais forte da cidade. E, portanto, a cidade tem de ter uma estratégia para repovoar toda essa zona, porque a sua zona mais nobre é a que a distingue mais das outras, e as cidades valem muito por aquilo em que são diferentes também, principalmente no plano turístico e no plano cultural. Os elementos que mais chamam a atenção no centro histórico da cidade são as fachadas de azulejos. Este material permitia que houvesse um estilo homogéneo, independentemente da classe social a que pertenciam os donos dos edifícios, já que era um material com um preço económico. Porque era de facto um material, de certa forma, pobre. Não é um material como a pedra, que ficava um pouco mais dispendioso em termos de trabalho artístico. E isto porquê? Porque tínhamos o molde e, conforme o material, neste caso a cerâmica, podiam-se fazer várias peças e os custos são muito menores do que fazer uma peça única. Nessa época, as ruas do Porto eram coloridas pelos azulejos, que no norte de Portugal se caracterizavam pelos padrões de desenho em relevo. Mas por volta de 1930 começam a desaparecer as primeiras fábricas de cerâmica da Invicta. Depende sobretudo com o facto da não inovação, porque o uso deste tipo de ornato na cidade é de uma determinada época. As pessoas atualmente já não pretendem usar azulejo ou pedir para fazer azulejo ou outro ornato cerâmico nas fachadas, isso já não se vê atualmente. Apesar da produção de cerâmica fazer parte do passado, os azulejos são uma tradição cultural que ainda se mantém, inclusive em alguns edifícios emblemáticos da cidade do Porto. Um dos problemas que a cidade do Porto enfrenta prende-se com o comércio tradicional.
o aparecimento de grandes superfícies comerciais provocou uma crise nas lojas de rua, localizadas no centro, dando por vezes a esta zona da cidade uma imagem desértica. Constituiu uma concorrência desleal fortíssima, sendo que esse cerco à cidade se fechou e hoje em dia não há nenhuma saída do Porto que não tenha uma grande superfície comercial com uma simbiose de unidades alimentar e também de centro comercial, que muitos deles imitam as próprias cidades. É preciso que o comércio tradicional se modernize, porque o outro, o franchising e o mais moderno, oferece naturalmente condições de comodidade que o tradicional não está a oferecer, mas o tradicional tem os seus encantos e se modernizar pode competir com os centros comerciais. E é isto que tem de ser feito, e aí entram os poderes públicos, e no caso do Porto entra a Câmara do Porto, que tem a obrigação de dar uma ajuda nessa matéria. Não é ajudas ao nível de subsídios, mas é ajudas ao nível da criação de condições de competitividade para esse comércio. É isso que fazemos com o projeto justamente de dinamização da Baixa. Para que os portuenses voltem a escolher as ruas da zona antiga do Porto como local de comércio e de cultura, é necessário que esta zona, que historicamente é tão rica, se torne mais atrativa e competitiva. Se os comerciantes tiverem a oportunidade de continuar a dar às cidades, emprestar às cidades vitalidade e desenvolvimento, dando emprego e sendo geradores de riqueza, todos temos a ganhar. Embora seja na área metropolitana do Porto que se concentram alguns dos principais grupos económicos de Portugal, a Invicta é uma cidade de serviços. Nesse sentido, o Porto conta com um importante elemento de competitividade, a população estudantil. O motor da economia da cidade de Porto é claramente a área dos serviços, como é evidente, ou seja, não há agricultura no Porto, houve indústria no Porto há muitos anos, hoje naturalmente praticamente não há. A principal característica do Porto é ser a cidade que está mais bem preparada para enfrentar o futuro. Dito neste sentido, nós temos uma população universitária no Porto que ultrapassa os 100 mil estudantes. Não é? Nós temos cento e muitos mil estudantes ao todo no Porto. Quer dizer que nós formamos a matéria-prima mais importante que há para o desenvolvimento, são os recursos humanos. Para garantir que os jovens saiam das universidades com possibilidades de entrar no mercado de trabalho, em 1990 a Fundação da Juventude criou no Porto um projeto chamado Ninhos de Empresas. Um projeto que permite aos jovens, durante um tempo máximo de 3 anos, usufruírem de um escritório equipado e de apoio a nível administrativo e jurídico. Já conseguimos ajudar cerca de 700 jovens a conseguir o seu emprego através do Ninho de Empresas. Não só através da geração do seu autoemprego, constituindo empresas e usufruindo dos serviços do Ninho de Empresas, como também depois indiretamente através de colaboradores dessas empresas que se sediaram nos nossos ninhos de empresas, no nosso programa. Por outro lado, está a Associação Empresarial de Portugal, fundada em 1849. Hoje é a maior associação empresarial do país e desenvolve um amplo trabalho de apoio às atividades económicas, como a defesa dos interesses da indústria portuguesa, a divulgação de informação económica e tecnológica, a promoção dos produtos e serviços portugueses e a formação profissional através de uma escola de MBA. Uma das apostas da AEP, como forma de potenciar a vida empresarial do norte de Portugal, é a Exponor, a Feira Internacional do Porto. O maior parque de exposições de Portugal organiza cerca de 50 feiras que atraem anualmente mais de 1 milhão de visitantes. É um número excelente, nomeadamente se pensarmos que a grande parte das feiras que organizamos são dedicadas aos profissionais, portanto não são feiras abertas ao grande público, que normalmente atraem mais gente, por isso traduzem uma apetência grande deste tipo de público pelas feiras realizadas aqui na Exponor. Com uma história que remonta a 1856, a Exponor tem vindo a consolidar-se no setor das feiras. Para além de exposições dirigidas sobretudo aos setores mais fortes da economia portuguesa, como o imobiliário, materiais de construção, indústria têxtil, entre outras, a Feira Internacional do Porto também oferece outro tipo de serviços. Desde a alocação de espaço para a presença na feira, a construção do stand que o expositor deseja,
que temos vários níveis de stand, trabalhos na área do direct marketing, que também podem ser subcontratados, trabalhos na área e serviços na área do web marketing. Disponibilizamos diversas ferramentas que podem ser consultadas e contratadas pelo cliente para potenciar a sua presença na feira. Como feira de dimensão internacional, a Exponor apresenta-se também como uma montra especial para as empresas galegas promoverem a região e a economia junto dos portugueses. Llevamos tiempo trabajando aquí en Exponor, en Portugal, con otras ferias, y pensamos que un salón inmobiliario en esta zona podría ser un evento interesante para potenciar lo que es el mercado inmobiliario del norte de Portugal, sobre todo teniendo en cuenta esa cercanía que hay con Galicia. Nosotros esperamos en esta feria tener un volumen de negocio en torno a los 120-130 millones de euros, con lo cual, bueno, pues es el granito de arena que tenemos hacia el mercado inmobiliário português. Essa posição geográfico-estratégica permite às empresas portuenses entrar mais facilmente no mercado vizinho. Prova disso é a Unicer, que conseguiu que a cerveja Superboc tenha sido escolhida por muitos galegos como a bebida oficial da noite. Considero quase absurdo que a Unicer chegue a Caminha, por exemplo, de um lado da fronteira e tenha 70% da cota de mercado de cerveja e do outro lado tenha 1%, de 20 metros do outro lado tenha 1% ou 2% de cota de mercado da cerveja. É um custo histórico com o qual temos que conviver, mas contra o qual nós não nos podemos resignar. Portanto, a fronteira histórica tem que acabar como fronteira da atividade económica. As empresas têm que ter ambição, têm que ter uma visão a longo prazo nos seus negócios e têm que considerar como inevitável a sua presença nos territórios vizinhos das diferentes regiões de Espanha. Assim como observamos, ou como um facto, que as empresas espanholas estão cada vez mais presentes no território português. Não temos que ver isso como nenhum drama, temos que ver isso como um estímulo, porque quando se opera em diferentes regiões somos expostos a diferentes contextos competitivos e a concorrência enriquece-nos. A história da Unicer remonta aos finais do século XIX, quando em 1890 7 fábricas de cerveja do norte de Portugal decidem juntar-se. Hoje é uma empresa pujante da economia portuguesa, com presença em todo o território português, em quase todos os países europeus, particularmente os comunitários, e nos países de língua portuguesa da África. É a sua dimensão geográfica. Temos hoje 50 marcas, algumas delas de referência, entre elas a Superboc, que todos conhecemos, Vitalis, Pedras Salgadas, Carlsberg, Bocani e marcas desta natureza. Mas nem todos os produtos têm uma entrada fácil. A concorrência por vezes dificulta esse intercâmbio económico, como acontece no setor lácteo. A zona da Galiza é uma zona, do ponto de vista do consumo também importante, mas é uma zona onde há muita produção de leite. E, portanto, não tem sido, até o momento, política da Lactogal estar na Galiza, tem sido mais estar nas cidades, nomeadamente em Madrid. A Lactogal, apesar de ter apenas 10 anos, tem uma história feita de tradição na produção leiteira, já que em 1996 as 3 cooperativas mais importantes de Portugal decidem juntar os projetos industriais e comerciais que até então desenvolviam individualmente. Hoje, a Lactogal é líder de mercado em quase todos os produtos que desenvolve. Como é fundada e participada e detida pelas 3 instituições cooperativas, portanto, seria uma empresa que estaria sempre com um pé, com certeza, no mercado, ou até com os 2, mas sem nunca esquecer as suas origens, portanto, tendo sempre uma atenção muito especial à questão social dos produtores de leite. Em 2005 lançou cerca de 40 produtos e fez, portanto, o volume de negócios desses novos produtos representaram cerca de 5 milhões de euros, o que quer dizer que há também aqui uma preocupação permanente de inovar, de lançar novos produtos. Essa é, aliás, uma preocupação comum a várias empresas portuguesas que estão conscientes das consequências de um mundo cada vez mais competitivo e globalizado. Nesse sentido, o papel das universidades do Porto pode ser imprescindível. Devemos ter uma atitude proativa, no sentido de há uma determinada realidade, o mercado mundial está a mudar
E se queremos manter uma determinada forma de estar comum a Portugal e Espanha, só é possível se investirmos em setores de alto valor acrescentado e, dentro desses setores, investirmos em produtos inovadores com uma forte componente de investigação e desenvolvimento. E, portanto, as pessoas terão que forçosamente se convencer que têm que tirar mais partido desta capacidade de inovação e, portanto, recorrer mais a quem sabe fazer a investigação, que entre nós é quase só o pessoal das universidades. Portanto, nós pensamos que é desejável e esperamos que estas parcerias se vão desenvolvendo cada vez mais e que as empresas estejam cada vez mais interessadas em colaborar, em encomendar estudos, em fazer parcerias nos próprios estudos com a universidade. A capacidade competitiva do Porto assenta nessa rede que se pode criar entre as universidades e as empresas através de acordos de investigação, mas também pela oferta diversificada de serviços de qualidade noutros setores, como o da cultura. Por outro lado, a cidade tem hoje uma dinâmica cultural muito ativa. O Museu Serralves, o Teatro de São João, a Casa da Música, o Rivoli, o Fantasporto, o Edifício da Alfândega ou o Museu Soares dos Reis têm criado e promovido eventos artísticos e culturais que dão expressão internacional ao Porto e fazem com que esta cidade seja visitada anualmente por milhares de pessoas. O contexto cultural e artístico do Porto é um contexto que dependeu quase sempre dos seus cidadãos. Não houve até há relativamente pouco tempo no Porto projetos nacionais de cultura dinamizados pelo Estado português. Um dos projetos que foi levado a cabo pelo Estado português, através de parcerias com empresas privadas, foi a criação da Fundação de Serralves, um espaço cultural com características originais que surge após a instalação da democracia em Portugal. É uma situação única, esta situação de integração de um museu num jardim lindíssimo, com uma das mais bonitas casas Art Déco que existe no país, com uma quinta, tudo com a qualidade da arquitetura do Museu de Serralves. O primeiro museu de arte contemporânea no país abre finalmente no Porto, em 1999, no edifício desenhado pelo consagrado arquiteto português Cisa Vieira. Hoje, Serralves é o museu mais visitado do país e é um marco essencial na divulgação da cultura além fronteiras através de exposições. Procurámos, desde então, que o museu tivesse uma programação extremamente intensiva, de forma a colmatar as grandes lacunas que no passado tinham existido. De maneira que construímos este museu na cidade, no país, na comunidade nacional e estrangeira, através de uma programação intensiva de 12 a 17 exposições por ano. A coleção é também um utensílio para a dinamização de uma vida cultural no país que permita reconhecer e conhecer a arte do tempo em que os portugueses vivem. A Rua Miguel Bombarda é outro exemplo da vida cultural da cidade. Aqui reúnem-se várias galerias de arte, sendo hoje um dos polos dinamizadores da cultura portuense. No entanto, o projeto Miguel Bombarda, que tem como objetivo a renovação e embelezamento da rua, está em stand-by desde o ano 2000. O movimento artístico do Porto é um movimento que é, neste caso, em termos galerísticos, é único no país, porque as galerias conseguiram concentrar-se todas na mesma rua. A ideia partiu da Galeria Fernando Santos, que foi a primeira a mudar para aqui, e depois foi falando com os vários colegas que estavam nos outros pontos da cidade, e de uma forma ou outra todos nós conseguimos acabar por achar a ideia boa e concentrarmos todos na mesma rua. Nós temos uma associação de rua que programa as inaugurações. As inaugurações são feitas em simultâneo, portanto, temos 6 inaugurações por ano. Estas 6 inaugurações inauguramos todos no mesmo dia, à mesma hora, que são com 15 ou 17 galerias a inaugurar no mesmo dia, à mesma hora. É um movimento fantástico de pessoas. Por outro lado, a relação que o Porto mantém com a sétima arte tem também uma longa história.
Em 1906, na atual Rotunda da Boa Vista, no Porto, começaram as emissões cinematográficas regulares. Em 1917, esta cidade marcou mais um episódio da história do cinema no nosso país. O Porto teve o primeiro grande estúdio de produção a nível até da Península Ibérica, que foi a Invicta Film. Foi um período áureo para a produção de cinema em Portugal. Curiosamente sempre uma produção precursora daquilo que foi, digamos, o cinema na Europa. Vincent, this is Dr. Thomas Nilsson. Em 1981, organiza-se pela primeira vez o Fantasporto, um festival dedicado sobretudo ao cinema que tem como protagonista a fantasia. O Fantasporto é um festival que, se começou sendo um festival exclusivamente dedicado ao cinema fantástico, neste momento tem, se calhar, o seu peso mais forte em termos, digamos, de qualidade e de impacto na chamada Semana dos Realizadores, que, por exemplo, não tem rigorosamente nada a ver com o cinema fantástico, tem a ver, no fundo, com o cinema em geral e naquilo que nós consideramos mais uma área de autor e de descoberta, no fundo, daquilo que são as novas tendências do cinema atual. Fantasporto 2006, 26ª edição. Este acontecimento cultural que se realiza anualmente entre final de fevereiro e início de março foi recentemente considerado pelo Instituto de Turismo de Portugal como uma das 30 marcas portuguesas mais importantes. O êxito do Fantasporto confirma-se pelas salas cheias, pela divulgação feita em diversos meios de comunicação nacionais e internacionais e pelo respeito que conquistou no mundo do audiovisual. Ainda é um festival jovem, apesar de ter já ir agora para a 26ª edição. Esse é um festival que ainda tem muito potencial de crescimento. É um festival que, surpreendentemente, no meu ponto de vista, foi considerado recentemente, o ano passado, pela Variety, como um dos 20 maiores festivais de cinema do mundo. É um festival que é prestigiado a nível internacional. Também a música assumiu recentemente um papel importante no Porto através da Casa da Música. O espaço criado pelo arquiteto holandês Rem Koolhaas pretende marcar um antes e um depois na oferta cultural da cidade. O projeto nasce em 1998 como imagem forte do Porto 2003, capital europeia da cultura, mas devido aos atrasos e mudanças de governo, a obra ficou concluída em abril de 2005. O facto de ser um edifício diferente, de ser um edifício arrojado, de ser um edifício novo, é uma mais-valia importante para o trabalho que desenvolvemos da programação. Ou seja, isso, aliar o edifício àquilo que se faz nele é muito importante. Veio criar uma oferta cultural no campo específico da música muito grande, ou seja, entre o antes e o depois da abertura da Casa da Música há uma oferta muito maior nesta área, na cidade e na região norte. Não deixar nenhum público de fora, não deixar nenhuma música de fora, tendo como critério essencial a diversidade, a qualidade e uma aposta cada vez mais forte, consecutiva e estruturada na música e nos músicos portugueses. Portanto, eu diria que ela deve ser para todos os públicos. O Porto foi uma cidade de passagem para muitos povos e culturas que acabaram por influenciar a gastronomia tradicional da cidade. Um dos pratos que está desde sempre ligado à história da Invicta é o das tripas à moda do Porto. Existem 3 teorias que pretendem justificar porque é que os portuenses também são conhecidos como tripeiros. Mas a Confraria das Tripas defende que há uma que tem mais probabilidades de ser a verdadeira. O infante Dom Henrique veio ao Porto para abastecer de carne todas as embarcações para a conquista de Ceuta. O Porto deu-lhe tudo, abasteceu de carne rapidamente todas as naus, de forma que ele não precisou de estar 3 meses, mas sim no mês reuniu a quantidade de carne que foi necessária, ficando assim com as tripas ou as sobras que lhe ficaram. Daí ficou o nome de tripeiros. Tripeiros são, semanticamente, quer dizer aqueles que gostam de tripas, mas na realidade são aqueles que fazem das tripas coração, ou seja, partilham o que têm de melhor com as pessoas e sobretudo quando a pátria mais necessita.
A Confraria das Tripas à Moda do Porto tem atualmente 197 membros e nasceu em 2001, com o objetivo de fazer com que as pessoas não esqueçam a história e o significado deste prato. O que fica da lição das tripas à moda do Porto é sobretudo um fator. No turismo, a cidade de Gaia tem vindo a diversificar a oferta, apostando num turismo mais além do vinho do Porto. Nesse sentido, o Concelho de Gaia tem potencializado a prática do golfe, um desporto que está na moda e que cada vez atrai mais adeptos. As autarquias em Portugal, de um modo geral, estão hoje já muito vocacionadas ou muito abertas para o desenvolvimento do turismo à base de golfe. E sabemos que o Concelho de Vila Nova de Gaia tem um enorme potencial, porque tem uma costa muito rica, e penso que as autoridades estão a pensar em desenvolver, em construir ou dar a possibilidade de construção de novos campos de golfe no concelho e que naturalmente só poderá beneficiar todo o norte de Portugal. O golfe é hoje em dia um desporto que toda a gente, de algum modo, tem muita curiosidade de o conhecer. O golfe, por aqueles que o praticam, não há mais nada a dizer. Tornam-se realmente amantes deste desporto com uma extrema facilidade. Fundado em 1932, o Clube de Golfe Miramar é o terceiro mais antigo do país e conta com 500 associados. Aqui encontramos não só um green, mas também uma escola de golfe, um restaurante, jardim, piscina e ainda 10 km de costa para os amantes do mar. Além disso, oferece aos turistas a possibilidade, através de acordos com hotéis, de se tornarem sócios temporariamente para que possam desfrutar do jogo durante a estadia em Gaia. Temos ainda muitos visitantes estrangeiros, turistas, que vêm a Portugal e que, através da compra de um green fee, eles ficam sócios do clube por um dia, 2 dias, uma semana, aquilo que pretenderem, para poder praticar o seu jogo preferido. O desporto e o turismo de negócios são outros exemplos que o Concelho de Gaia tem presente para a captação de novos públicos. Se nós tivermos bons hotéis na frente de mar, por exemplo, bons apart-hotéis, é muito mais interessante para o homem de negócios da Europa que vem à área metropolitana do Porto ficar localizado junto à praia, junto ao mar, do que ficar numa avenida, no meio da poluição, numa das cidades da área metropolitana do Porto. Estamos a apostar também em produtos específicos para determinado tipo de mercados. Temos neste momento 2, 3 equipamentos desportivos com alguma complexidade e com alguma pluralidade, por exemplo, o Complexo Esportivo de Olival Costuma e o Complexo Esportivo de Pedroso, que são suscetíveis de cativar numa parte do ano significativa o estágio permanente de equipas de países onde o clima não lhes permite treinar durante todo o ano. Se o turismo já é uma realidade em Vila Nova de Gaia, a oferta cultural da cidade é ainda escassa. Não faltam, no entanto, museus ou eventos merecedores de uma visita, como a Casa Museu Teixeira Lopes, um legado do escultor à Câmara Municipal de Gaia, já no final da vida. Teixeira Lopes é em si, como escultor, para mim, um dos maiores escultores portugueses de sempre. E fascina-me também a sua personalidade, de uma ternura que ele, por exemplo, nos expressa em todas as suas obras, toda a sua estética, toda a excelência que ele tem ao longo da sua vida, não só no campo artístico, mas no campo do relacionamento pessoal, que temos inúmeros testemunhos.
Aqui, além da obra e da coleção de arte que Teixeira Lopes reuniu ao longo da vida, encontramos também a obra de outro artista português, o escultor Diego de Macedo. O património aqui constituído pela coleção do Teixeira Lopes, escultura, pintura, como já dissemos, e não só, de livros, de diversos objetos de arte decorativa, moedas, medalhas, de uma forma geral. Há uma vasta coleção de porcelanas, de cerâmicas, uma coleção imensa que temos aqui na Casa Museu, bem como temos as galerias de Diogo Macedo, que é porque o nome Diogo Macedo? Porque houve um legado do próprio Diogo Macedo, em 1971, de um património que era o seu também, constituído pela sua escultura, ele também foi escultor Diogo Macedo, as suas esculturas, os seus quadros e a sua coleção também de objetos de arte decorativa. E ressalvando na sua coleção de objetos de arte decorativa também uma coleção de arte negra que é ímpar em termos nacionais pelo caráter único de algumas peças de arte negra que são raras e são objetos únicos a nível mundial. Hoje, a Casa Museu mantém o espírito de iniciativa e dinamismo que Teixeira Lopes lhe imprimiu durante a vida. Temos também, neste momento, em curso, um curso de conservação e restauro em obras de arte, neste momento em gesso, conservação e restauro também em azulejo, conservação e restauro também em madeiras. Isto permite que haja um certo dinamismo, em que a casa não seja um espaço estanque, mas ela está aberta aos artistas, como disse, à conservação e restauro, a todas as atividades que tenham a ver com a arte, de forma a que a Casa Museu seja também uma escola. O museu funciona também como atrativo turístico para a cidade, recebendo anualmente 40 mil visitantes. Um fenómeno que não é de hoje, já que por aqui passaram reis, rainhas, artistas e políticos de todo o mundo. Como testemunho disso, o livro de assinaturas e de registros da Casa Museu, assim testemunho essas personagens ilustres da nossa literatura, da pintura, das artes, da música, do teatro, de uma forma geral. Era um polo de turismo por excelência já no tempo do Teixeira Lopes e hoje é também um dos museus importantes aqui em Vila Nova de Gaia. A música, por outro lado, encontra também em Gaia um espaço e tempo próprio. Entre junho e julho, o Festival Internacional de Música de Gaia é já um marco na vida cultural da cidade. Vamos no 13º, com alguma interrupção durante 1 ou 2 anos, mas teve sempre continuidade. Não? Este festival tem digamos, o seu conteúdo programático situa-se na música clássica, digamos assim, de todos os tempos, não é? Desde a Idade Média até aos nossos dias temos procurado dar, digamos, uma panorâmica daquilo que de melhor se foi produzindo ao longo do tempo, desde os trovadores, enfim, dos caminhos de Santiago de Compostela até à música mais avançada. Um eixo fundamental é a participação dos artistas nacionais e dos elementos existentes na Fundação. Nós não promovemos só os concertos, mas também assumimos a responsabilidade artística de um bom número de acontecimentos. E por outro lado temos depois os artistas convidados que normalmente são estrangeiros, são nomes conhecidos, enfim, no meio e que nós, enfim, dentro das nossas possibilidades bastante limitadas, digamos assim, do ponto de vista monetário, vamos podendo contratar. Este festival, organizado conjuntamente com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e com o apoio do Ministério da Cultura, vai assumindo cada vez maior relevância na cidade. Eu acho que Vila Nova de Gaia não tem necessidades. É curioso perguntar isso aos outros 300 meus colegas de se calhar nenhum lhe responde dessa maneira. Talvez seja só
A única necessidade que eventualmente teria era que nos dessem a possibilidade de ser independentes durante 4 anos, de fazer as nossas leis, e nós talvez pudéssemos ter um nível de vida como a Escandinávia daqui a 4 anos. O grande obstáculo neste momento, nós não queremos que nos deem nada, queremos que nos deixem trabalhar. O futuro de Gaia promete ser de crescimento, mas para isso é necessário que o cenário global ajude a criar condições para que esta região continue a ser geradora de riqueza e bem-estar. Gaia nunca poderá ser, Gaia não é uma ilha. Não é uma ilha, não é? Portanto, Gaia será aquilo que poderá... Neste momento teve impulsos de discriminação positiva, fizeram-se um conjunto de coisas em poucos anos que não se tinham feito nos decénios anteriores, mas a partir de um dado momento, uma comunidade isolada é muito difícil fazer a diferença desinserida de um contexto global de desenvolvimento de uma região e de um país. Portanto, eu acho que vai depender muito daquilo que for o Norte, Portugal, a Península Ibérica, a Europa, daqui a 10 anos. E eu, sinceramente, não sou daqueles que mais otimistas quanto àquilo que pode acontecer à Europa nos próximos anos. Porto e Gaia nascem da separação de Porto-Cale, uma região que mais tarde inspirou o nome do país luso. Estas são as duas cidades que provavelmente mais reivindicam a regionalização, um processo que, na perspectiva do Norte, tem travado o crescimento económico da região, mas que também tem travado o progresso da Eurorregião Atlântica. Não se trata apenas de haver um poder político organizado, afirmativo e autónomo, digamos, na Galiza, e não haver esse equivalente no Norte de Portugal. Além disso, a situação é mais grave. É, muitas vezes, a dificuldade que há do poder central em Portugal reconhecer a valia estratégica do território equivalente ao Norte de Portugal. Portanto, não se trata apenas de não haver um poder regional em Portugal. É evidente que isso enfraquece e debilita a cooperação, aquilo que eu chamo uma miopia política, não é? E uma percepção muito deficiente do que é o território nacional. Aliás, uma percepção extremamente reducionista, não é? Entendendo que a valia estratégica de Portugal se resume à sua aglomeração capital, que é um erro histórico e que se pagará caro, não é? Que se pagará caro, sobretudo num período, como nós estamos a viver, em que é necessário valorizar os fatores de competitividade a nível territorial. Os municípios do Eixo Atlântico, o Eixo Atlântico é uma ideia interessante que procurou, na prática, encontrar um espaço institucional de colaboração entre estas regiões, com estas cidades, podiam ser há outras que estão de fora que podiam estar dentro. Eu acho que o Eixo Atlântico que ganhará muito quando houver uma dimensão política institucional, como eu há pouco referia, mais forte, a ligar as duas regiões. Ainda assim, a área metropolitana do Porto, que representa um universo aproximado de 1,5 milhão de pessoas, não nega a potencialidade deste espaço, mas defende a necessidade de dar maior visibilidade internacional para que o Noroeste peninsular avance com determinação para o tão esperado desenvolvimento económico. Temos que dar visibilidade à região, ao potencial daquilo que é a atractividade de investimento da região, em termos turísticos, em termos comerciais, em termos industriais, em termos do fornecimento de serviços qualificados. Hoje existem investimentos de alta tecnologia já muito interessantes e significativos, quer na Galiza, quer em Portugal, mas eu penso que isso pressupõe lideranças políticas fortes. Alguém que fale forte em nome das duas regiões e se calhar até em dueto. A partir do momento que se optou, e bem, em minha opinião, pela integração europeia, este espaço é, de forma natural, um espaço conjunto, apesar de, no ponto de vista político, serem dois países distintos. Mas no plano económico, cultural, social, isso tudo tem muita força e pode mesmo ultrapassar, digamos assim, a parte política, que neste momento também ela própria ajuda, não é? Portanto, podemos perfeitamente ser dois países conjuntos e ter uma integração quase completa, que eu lhe disse há bocado e repito, que acho que daqui, não sei se 10 anos, 20, 30, 40, mas num horizonte deste ano,
será praticamente completa.